E aí pessoal, tudo beleza? Aqui é o Newton Kleina e esse é mais um quadro do Tecmundo em que a gente conta a história da tecnologia por meio da história de empresas, de produtos e de serviços que fizeram história, que marcaram o seu tempo. O tema de hoje é uma empresa que já foi uma das mais poderosas do mundo na área de internet por um bom tempo. Só que hoje ela virou motivo de piada, foi praticamente dissolvida e ela deve se arrepender até hoje de não ter comprado a rival por uma pechincha e de não ter sido vendida para outra rival por uma bolada. A gente está falando da Yahoo, que existe até hoje, está lá na ativa, muita gente aí deve usar ainda, mas que não tem aí aquela força de antigamente. Só que ela deixou um legado muito importante e é dele que a gente vai falar agora. O ano é 1994 e a internet como conhecemos hoje ainda era só uma criança, com navegadores como o Mosaic se popularizando aos poucos. O norte-americano David Filo e o taiwanês Jerry Yang estudavam engenharia elétrica juntos na Universidade de Stanford e viviam mandando links um para o outro de seus sites favoritos. A brincadeira cresceu e eles precisavam compilar todos os endereços em um só lugar, de preferência online. Nasce aí o Jerry's Guide to the World Wide Web, que foi o primeiro nome do Yahoo. Com o tempo, o nome de David entrou junto e pessoas que eles não faziam ideia de quem eram começaram a visitar a página e indicar links para entrar nesse índice. Aos poucos eles adicionaram seções e tópicos para organizar os temas, mas ainda controlavam qualquer endereço que entraria lá. Em 8 meses, o guia já tinha 2.000 sites e fazia 50 mil buscas por dia. Eles até estavam deixando os trabalhos da faculdade de lado para focar no projeto e mudaram o nome para uma sigla mais comercial. Peraí, uma sigla? Pois é, Yahoo não é só um grito animado não. Ele significa Yet Another Hierarchical Officious Oracle. Em tradução livre, mais um oráculo oficioso e hierárquico. O ponto de exclamação, ele servia só para diferenciar a marca de outra que já existia e também para chamar mais atenção, puro marketing. Em 95, o site teve que sair dos servidores de Stanford por causa do alto tráfego e aí migrou para a clássica Netscape. O primeiro grande investimento veio nesse ano pela empresa de financiamento Sequoia e foi de $1 milhão. Já a oferta pública de ações aconteceu no ano seguinte e rendeu mais de 30 vezes esse valor. Com esse dinheiro a empresa estava pronta para decolar. Nessa época ainda existiam muito poucas empresas que eram puramente online, nascidas na internet que trabalhavam só para online. Por isso, a Yahoo queria ser uma das primeiras e também uma das mais poderosas. Em 97, duas negociações entram para a história, uma que aconteceu e outra que foi rejeitada. A que aconteceu é a compra do Rocket Mail, um dos primeiros e mais famosos serviços grátis de correio eletrônico, que brigava feio com o Hotmail na época. Ele logo viraria o Yahoo Mail, um dos serviços mais famosos da empresa. Já a que não aconteceu deve dar pesadelos para a marca até hoje. 2 engenheiros chegaram lá e ofereceram para ela e outras companhias um tal sistema de busca que indexava resultados com base em uma série de categorias, mostrando sempre os melhores de cada pesquisa por primeiro. O nome deles? Sergey Brin e Larry Page, os fundadores da Google. O valor? $1 milhão, troco de bala para o que o produto realmente valia. Eles queriam vender o serviço para voltar para a universidade, mas na época ninguém se interessou e aí eles viraram uma gigante bilionária em alguns anos, você já deve saber essa história. A recusa do Yahoo veio porque a ideia do buscador era diferente. Em vez de mandar o usuário para outros sites, eles queriam que você ficasse mais tempo por ali mesmo, clicando em anúncios e consumindo conteúdo. Em 2000, as duas viraram parceiras e o motor de busca do Google passou a ser o padrão no Yahoo.com. 2 anos depois, e vendo o potencial da tecnologia, o Yahoo ofereceu 3 bilhões para comprar ela de vez, mas aí ela foi recusada, né? Mas vamos falar de coisa boa, notícia boa para variar? Olha, no final da década de 90, o Yahoo fez várias compras. Colocou lá, foi colocando coisa no carrinho e foi colocando o nome dela em tudo. Nasceram aí Yahoo Games, Yahoo Groups, Yahoo Messenger, Yahoo Broadcast e por aí vai. Mas teve uma dessas compras que foi especial. Em 1999, já uma gigante, a Yahoo compra um serviço chamado GeoCities por $3 bilhões. Originalmente, você hospedava sites nesse serviço escolhendo uma cidade virtual, que tinha a ver com o seu tema, seja cinema, tecnologia, finanças e por aí vai. Quando veio a nova dona, isso foi abandonado, e o link passava a mostrar o nome do usuário dono da página. Muita gente veterana aí com certeza teve ou visitava direto um site hospedado no GeoCities cheio de GIF animado, bem colorido e por aí vai. O serviço foi encerrado em 2009, quando já não tinha mais espaço no meio de uma internet que era totalmente diferente. Os anos 2000 são de altos e baixos. No começo da década, o Yahoo passou a valer nada menos que $125 bilhões, com as ações disparando e não parava de crescer.
Aí a chamada bolha da internet estourou, várias empresas parecidas morreram do nada e o valor de mercado da marca despencou. Ela foi uma das poucas gigantes a sobreviver a essa crise. E essa bolha foi tão importante para a tecnologia que vale um vídeo separado aqui no canal, fica de olho. Nos anos seguintes, ela continua enchendo o carrinho, comprando empresas como o serviço de compartilhamento de fotos Flickr e startups de e-mail e busca para melhorar os próprios serviços. O surgimento do Gmail fez o Yahoo Mail ganhar um rival poderoso, obrigando o serviço a fazer mudanças na interface e aumentar o espaço de armazenamento. Em 2006, começa a funcionar no Brasil o Yahoo Respostas, que já rendeu muitas dúvidas solucionadas e muitas, mas muitas piadas e prints na internet por causa das perguntas bizarras que são feitas por lá. Só que em 2008 é ela quem recebe uma oferta de compra. A Microsoft oferece 44,6 bilhões por todo o Yahoo, mas a proposta é recusada. Muita gente na época achava que esse casamento também não ia dar certo e que a decisão foi acertada. Mas é só ver o que aconteceu nos anos seguintes para ver que talvez essa tenha sido uma má ideia. A recusa dessa compra da Microsoft e também uma nova parceria com a Google em publicidade nas buscas fez muitos funcionários perderem totalmente a confiança no Yahoo e pedirem para sair. Isso balançou bastante as finanças, a Yahoo fez uma série de demissões e trocava de CEO quase a cada ano, que não é nem um pouco favorável. Até que em 2012 assume como chefe executiva a Marissa Mayer. Ela foi uma das mais importantes funcionárias da Google e chegava com moral, tendo o desafio de recuperar e modernizar a empresa. Uma de suas primeiras grandes decisões foi comprar a rede Tumblr por 1,1 bilhão de dólares, um preço considerado exagerado. Ela também remodelou totalmente a logo da empresa e deixou mais moderna. A tarefa da Mayer era difícil, é verdade, mas no fim das contas ela não conseguiu reverter totalmente a situação do Yahoo. As ações não paravam de cair e só mostravam melhora quando o grupo chinês Alibaba também ia bem. Peraí, como assim? Olha, é que desde 2005 a empresa tem 40% das ações da gigante chinesa, na qual investiu 1 bilhão de dólares. Essa parceria vai ser mais importante daqui a pouco. A situação desanda de vez com as brechas de segurança. O Yahoo foi invadido por uma série de vezes desde 2013 e dados pessoais de milhões de usuários eram divulgados a cada novo vazamento de banco de dados. A polêmica só aumentou quando foi revelado que a empresa sabia das falhas, mas pouco fez ao longo dos anos para consertar e abafava ao máximo as denúncias. O fim melancólico começou em janeiro de 2017. Depois de meses de negociação, a empresa topa ser vendida para a operadora Verizon por apenas 4,8 bilhões de dólares, preço bem menor do que a pedida inicial, muito por culpa das invasões e ainda menor do que aquilo que a Microsoft tinha oferecido antes. A empresa vai funcionar junto com a AOL, outra gigante da internet que está quase aposentada, debaixo de uma companhia chamada Oath. O nome Yahoo será mantido pela força da marca, e os serviços como site e e-mail devem continuar funcionando. Já a parte que controla a Alibaba e alguns serviços no Japão foi separada e ganha um novo e esquisitíssimo nome, Altaba. Marissa Mayer deve deixar o posto quando a transação for confirmada pelos acionistas, encerrando mais um ciclo entre os muitos na vida dessa histórica empresa. E assim a gente termina de contar a história da Yahoo, uma das empresas de internet mais poderosas do mundo até algum tempo atrás e que hoje está meio chutada para escanteio aí. Tem muita gente que ainda usa os serviços dela hoje em dia, mas essa compra e essa dissolução pode ter sido a última pá de cal numa história tão bonita de uma empresa tão poderosa. Se você quer ver outros produtos, serviços ou empresas com a história contada aqui no Tecmundo, é só deixar a sua sugestão aqui nos comentários. Não deixe também de acompanhar nosso canal, assine ele para ver mais vídeos como esse, incluindo outras histórias. E até a próxima!